o texto fala que havia certa distância para chegar a essa vila chamada Efrata. E é interessante porque sempre na Bíblia, Efrata é chamada também de Belém. Os irmãos devem se lembrar de Jessé. Jessé, pai de Davi, ele é chamado de Efrateu. E de que cidade ele era? De Belém. Ele era de Belém, no entanto é chamado de Efrateu. E nós temos um texto na Bíblia que é extremamente conhecido e que conjuga, coloca juntas os dois nomes, Belém e Efrata, sendo uma coisa só. É o texto de Miqueias 5:2. Veja o texto de Miqueias 5:2. É um texto muito lindo, porque é um texto que faz referência ao Messias prometido a Israel. Nós temos falado sobre essas coisas aqui. Nós falamos há poucas semanas sobre um reino messiânico, um reino em que um rei reinará para sempre. E aqui nós temos mais uma informação sobre esse rei. Vejam que interessante, além de unificar os dois nomes, também existe aqui uma referência ao rei messiânico. O texto diz assim: E tu, Belém Efrata. Vejam o nome. E tu, Belém Efrata. E vejam, Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, o texto prossegue e descreve o tamanho dessa cidade. Pequena demais, era uma vilinha, uma pequena vila simples, muito pequena. Pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel. É uma referência a um grande rei, que nasceria em Belém Efrata. Vocês sabem quem é? Alguém aqui desconfia de quem seja esse rei? O texto fala, olha, um dia um grande rei nascerá na cidade de Belém Efrata. Essa vilazinha tão pequena, haverá uma como que ironia histórica, porque a menor cidadezinha de Israel será o berço do maior rei da humanidade. Muito lindo isso. É muito lindo perceber esse contraste presente no versículo. A menor cidadezinha aí de Israel, a menor vilazinha mais simples, ela será o berço do maior rei da história da humanidade. E prossegue descrevendo esse rei com cores que nós não podemos aplicar a rei nenhum. O texto diz, o texto prossegue e fala, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O que ele está dizendo aqui? Isso não pode ser verdade, isso não pode existir. Ele diz, o rei que sairá de vocês, que nascerá aí, é um rei que na verdade, ele existe desde toda a eternidade. Ele nascerá aí, mas esse não será o seu início, porque ele existe desde toda a eternidade. É um texto maravilhoso este aqui, ensinando que o Messias seria um rei humano, porque nasceria em Belém, mas divino, porque suas origens são desde a eternidade. E nós aprendemos isso olhando esse versículo. Ele nasceria no tempo e no espaço, seria um homem como nós, nascido numa pequena cidade, mas também seria Deus, cujas origens são desde os tempos eternos. É Jesus de Nazaré, o grandioso rei de Israel, que um dia reinará, como aprendemos há poucas semanas. Um dia reinará usando o seu cetro de justiça, o seu cetro de ferro, governando as nações em toda a terra, fazendo com que o conhecimento de Deus se espalhe por toda a terra, como as águas cobrem o mar. O reino de justiça e de paz do Messias, o rei divino, adorável, sentado ali no trono de Davi seu pai, como o anjo anunciou a sua mãe. Nós aguardamos esse dia, nós olhamos para esse texto e dizemos, Senhor, algo já se cumpriu aqui, mas ainda falta esse reino se estabelecer. O rei já nasceu. O rei nasceu em Belém Efrata. O rei eterno nasceu em Belém Efrata. Venha o teu reino. Como ele mesmo ensinou a orar. Venha o teu reino. Essa cidade evoca em nós as mais lindas lembranças e as mais doces esperanças. É um versículo que nos faz olhar para trás. O dia em que o rei nasceu. E é um versículo que nos faz olhar para frente, a esperança de que um dia esse rei governará Israel e toda a terra. Nós olhamos para isso, e isso nos enche de gratidão pelo que aconteceu, e de esperança pelo que acontecerá.